Aqui é Alexandre Figueiredo, estamos em mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos a todos que se inscrevam no nosso canal, que apertem o sininho para receber as notificações e que ajudem, de alguma forma ou de outra, a divulgar o nosso trabalho. A questão hoje é a pouco discutida idiotização da mulher solteira no Brasil. É um tema que aparentemente não se encontra nas agendas sequer das esquerdas, mas é um dado muito perverso, resultante da idiotização cultural que domina o nosso país e que, sob a desculpa do combate ao preconceito, força a aceitação, na verdade, de modos preconceituosos de abordagem das classes populares. A reboque dessa idiotização que transforma o povo pobre numa caricatura de si mesmo, visando interesses estratégicos que envolvem consumismo e desmobilização das classes populares, há o processo de idiotização da mulher solteira, que no Brasil ela é tratada de duas formas: ou como uma hedonista, fanática, que só quer saber de diversão, de lazer, de tatuar o corpo, de bancar aquela pouco atraente que quer ser atraente de qualquer forma, ou então é aquele tipo trash mesmo da solteira que tem os piores referenciais culturais. Então, a idiotização da mulher solteira, que é socialmente estimulada sob o pretexto da liberdade, sob o pretexto, sobretudo, da tal liberdade do corpo, que é uma falácia que esconde questões como, por exemplo, o fato da mulher ser livre pelo corpo, mas ser escrava dessa suposta liberdade, dessa transformação do corpo em mercadoria ou em fantoche, ou em fetiche também, em fetiche, em fantoche de uma simbologia sociocultural não necessariamente tão livre e tão libertária como se imagina. Então, a gente observa fenômenos como a Mulher Melão, Solange Gomes, a Valesca Popozuda e outras ali, e num contexto agora mais cult trash, a Geisa Arruda. Então, essa imagem da objetificação sexual da mulher solteira, associada também, por outro lado, à imagem da solteira trash das redes sociais, isso tudo é um processo muito cruel, muito perverso. É um processo de autoavacalhação da mulher, porque a mulher, inclusive nesse contexto, ela tem o seu processo de emancipação praticamente desmoralizado, porque a mulher solteira acaba sendo vista nessa abordagem ideológica como ao mesmo tempo como uma vagabunda, como uma libertina, como uma mulher que não quer saber de aprimorar a mente, prefere se expressar pelo corpo. E aí me lembro da dicotomia que o sociólogo Gessé Souza fala, do corpo versus espírito.
né? Então mostra que isso é uma dicotomia a serviço do culturalismo conservador, que as classes pobres são voltadas ao corpo, ao sexo, aos instintos, e as elites mais ricas, sobretudo a chamada elite protestante racional, imposta pelo modelo dos Estados Unidos, representa o espírito, a razão. Então, dentro desse contexto, dessa dicotomia de Gessa Souza, podemos inferir que no Brasil existe um contraste entre a imagem da solteira e a imagem da casada. Em primeiro lugar, isso mostra uma espécie de negociação entre o machismo e o feminismo, porque o Brasil é um país extremamente machista. Então é um machismo que se considera imperioso, e por isso ele precisa ter um acordo com o feminismo da seguinte forma: a mulher que quer se emancipar, aprimorando a sua mente, não se preocupando apenas com a erotização, né? Só a erotização de vez em quando, conforme o contexto, e de maneira assim mais discreta e moderada possível. Então, essa mulher que quer lançar ideias, ainda que seja um tutorial de moda, ainda que apareça em eventos como brechós, como almoços filantrópicos, etc. Então, essa mulher emancipada, considerada inteligente, considerada discreta, considerada comedida, ela tem que estar associada a uma figura de um marido, ainda que seja aquele casamento tipo comercial de margarina, né? Tem que ser aquele marido empresário, diretor de TV, diretor de cinema, ou é um médico, é um profissional liberal ali, um advogado, um economista, alguém ligado a alguma situação de comando e de liderança. Ou seja, uma mulher emancipada, mas que tem que fazer o papel da esposa de um homem considerado líder, ainda que seja um casamento de fachada. E, por outro lado, se a mulher quiser fazer o papel de brinquedo sexual, permanecer até burrinha ou falsamente inteligente e fazer todo o receituário machista da sexualização corporal, aí essa mulher não precisa sequer ter namorado, não precisa sequer ter uma paquerinha. Pode ter namoro de 2 dias, pode ter um casamento de 3 meses e pronto. Assim, depois fica bancando o papel da solteirona oferecida, com fotos sensuais, grosseiramente sensuais nas redes sociais e etc. E aí, então nesse estranho acordo, a mulher ela tem que negociar com o machismo. É como se a mulher fosse feminista demais e tivesse que ser domada pela figura de um marido líder, geralmente um empresário. E a mulher que, no entanto, segue direitinho as imposições machistas do brinquedo sexual, ou então da moça caseira submissa que brinca com o afilhado e que só ouve pagode romântico, que ouve muito prega romântico e tudo mais, essa também, embora não esteja entregue à hipersexualização, essa moça também é dispensada de ter namorado, de ter paquera, pode ser a encalhada. Ela é a recatada do lar, mas é uma recatada do lar tão brega que é uma recatada do lar sem marido, sem
namorado sequer, só fica brincando de namorinho com afilhado. Esse é o outro tipo também da mulher que negocia com o machismo. Então a mulher que mais se submete com o machismo, ela tem direito a ficar solteira. Aí nessa imagem da idiotização da mulher solteira, a mulher brasileira, ela tem que optar entre o machismo e o machista. É a mulher que não quer ser machista, tem que ter um macho. E a mulher que é machista pode ficar sozinha. É uma coisa bastante surreal isso. Mas as pessoas nem falam, nem as esquerdas mencionam uma vírgula sequer disso. Até porque as esquerdas elas ficam em silêncio. Muitas vezes quando há, por exemplo, funkeiras e dançarinas de pagode que representam, simbolizam a objetificação da mulher, a objetificação do corpo feminino. Em vez de denunciar esse problema, cria-se um pensamento desejoso, supondo que a objetificação do corpo feminino é, na verdade, uma expressão da sensualidade, das periferias, um outro tipo de jogo com o imaginário masculino, e aí criam-se divagações intelectualoides que não fazem o menor sentido com a realidade. Então, a idiotização da mulher solteira, ela envolve também interesses bastante estratégicos. Além de estar no contexto da idiotização cultural das classes populares como um todo, né, esse embuste da bregalização, do popular demais, feito para desmobilizar as classes populares, deixá-las no entretenimento do brega e deixá-las assim mais ligadas ao consumismo do que ao ativismo social. A idiotização da mulher solteira também tem como objetivos mais específicos evitar que as classes populares se renovem com novos filhos, porque a idiotização da solteira faz com que a solteira fique encalhada, sem namorado, tudo mais. E por outro lado também tem a objetificação do corpo feminino, no qual Valesca, Mulher Melão, Solange Gomes e outras, na verdade se tornam musas de punheteiros que também não vão se envolver mais com mulheres, né? Eles ficam na punheta, e aí nas chamadas classes populares, inclusive a chamada classe média baixa, que na verdade a classe trabalhadora na avaliação do Gessé Souza. Então essas classes, elas são desestimuladas a ter vidas familiares, a gerar filhos, e ficam numa espécie de niilismo sexual, no qual as mulheres sentem misandria, que é o horror aos homens, e os homens com a misantropia, que é o horror às mulheres. Então fica um jogo de repulsa muito grande, que faz com que nas classes menos abastadas as pessoas sejam desestimuladas a formar famílias, e assim as gerações tendem a se congelar, tendem a parar no tempo e aí não se renovam, e as classes populares se diminuem, e isso principalmente no que se diz às pessoas de etnias africanas e indígenas, que acabam assim se diminuindo, porque as populações não se renovam, os mais velhos morrem e nascem poucas pessoas. E essa é uma estratégia que a idiotização da mulher solteira traz, oculta, naquele suposto discurso de liberdade que tem. Inclusive, existe até o desvio da causa LGBT para as classes pobres, que ainda não estão
em boa parte, preparadas para essa novidade da causa LGBTQ. Por quê? Porque é um assunto tão novo, que envolve também outras situações, que é um outro assunto que deve ser discutido mais adiante. Mas o que se sabe é que o uso leviano e tendencioso da causa LGBT nas classes pobres também tem esse objetivo de evitar que nasçam novos filhos. Por quê? Porque é um homem com homem, uma mulher com mulher, coisa assim, né? Então não tem uma preocupação biológica de gerar novas pessoas, novos indivíduos nas classes populares. Então, esse processo é bastante complexo. Né? E eu falando dessa questão ali, eu não estou sendo reacionário ou preconceituoso, porque as causas identitárias elas podem ser também desvirtualizadas para os interesses estratégicos do capitalismo. O capitalismo não rejeita causas identitárias, até porque, em muitos casos, essas causas podem representar novos nichos de consumo. Mas esse é um outro problema. E falamos aqui da idiotização da mulher solteira, que causa um grande contraste, porque lá no primeiro mundo, sobretudo nos países europeus, a mulher solteira ela é uma mulher que aprimora sua inteligência, seus conhecimentos. Ela só se sensualiza conforme o contexto. Ela não fica falando toda hora de sexo, de tudo mais. Ela não vai para uma exposição de automóvel e bancar a gostosona de plantão. Assim como também ela não vai para um velório vestindo roupas bastante apelativas, sob o pretexto da liberdade do corpo, daquela coisa toda que muita gente fala. E aí a idiotização da mulher solteira no Brasil, ela tem várias utilidades para as classes dominantes. Ela evita que as classes populares tenham novos filhos, porque a imagem da solteira idiotizada envolve mulheres que para as classes populares são julgadas pela mídia popularesca como exemplos a serem seguidos, como exemplos de sucesso e de realização pessoal. E aí as moças, claro, vendo uma Valesca ali, falsamente feminista, supostamente se empoderando, elas vão se espelhar para elas e vão bancar as encalhadas também. Aí há outros objetivos, inclusive até de intimidar a mulher que realmente tem ideias, que tem coisas interessantes a mostrar, a ficar solteira, porque para ela ver ali que a solteira só vai para noitada, só mostra os traseiros nas redes sociais, então ela não vai querer ser solteira. A mulher que realmente é emancipada, ela vai correr atrás do primeiro marido que tiver ali, que for dono de uma empresa, que for alguém ligado a uma função de comando, ainda que fosse um mero diretor de cinema. E aí, isso faz com que a imagem da solteira no Brasil se tornasse a mais pejorativa possível. Solteira no Brasil acaba sendo associada de maneira preconceituosa às ideias de vadiagem, de diversão exagerada, de erotização obsessiva. Então, a própria mulher que poderia ser uma solteira não vai ser uma solteira. Ela prefere um casamento de fachada com o empresário de plantão e depois viajar sozinha na Europa, né, sob a desculpa de ir para eventos de moda, para eventos de influenciadores digitais e coisa parecida. E é essa a realidade que se tem da idiotização da mulher solteira, que é uma forma muito perversa de higienização social. Por quê? Através da objetificação do corpo feminino,
através das solteiras que se dividem entre as mulheres objeto ou as solteiras trash, de seu péssimo gosto musical, péssimas referenciais, praticamente submissa às imposições da mídia popularesca, que apesar de ser extremamente popular, é controlada por poderosas oligarquias. Então, através dessa idiotização da mulher solteira, se busca diminuir a população brasileira, principalmente diminuindo a população pobre e promovendo assim um embranquecimento e a europeização da população. Porque, de outro lado, são as mulheres consideradas it girls, de que se destacam na inteligência, ainda que sejam também negras, sejam mestiças e tudo mais, mas que se destacando com ideias consistentes, com ideias bastante substanciais, elas têm que estar associadas à figura de um marido, para que assim elas também, as elites, né, as chamadas elites esclarecidas, elas possam renovar a geração de filhos, para que assim nascessem mais crianças saudáveis nas classes mais abastadas do que nas classes populares. Enquanto que as classes populares estão entregues à mitificação da mulher solteira, que causa muitos problemas, principalmente quando uma mulher pobre tem mais de 5 filhos e que precisa cobrir a renda da sua casa e tem dificuldades. E aí mostra também o lado oculto dessa mitificação, dessa idiotização da mulher solteira que não corresponde à realidade e que escondem dramas terríveis que as classes populares sofrem e que somente os noticiários policiais já noticiam, mas isso quando a tragédia já ocorreu e que não dá para reverter. Enquanto a tragédia ocorre nas periferias, a mídia trabalha na idiotização da mulher brasileira através de um lado, da erotização do corpo feminino, da exploração das mulheres objeto, reduzidas a meros brinquedos sexuais de um bando de punheteiros, e de outro lado, a imagem da solteira trash, que gosta de ter piores qualidades, parece que tem um prazer de ser idiotizada, de ter os seus piores referenciais culturais expressos nas redes sociais. Essa é uma realidade que precisa ser discutida e espero que as esquerdas passem a discutir a idiotização da mulher solteira em vez de ficar divagando sobre falsos conceitos de liberdade feminina. Espero que as esquerdas abandonem essa posição complacente, porque por trás da idiotização da mulher solteira há todo um perverso processo de higienização social com consequências muito graves, para não dizer trágicas.